My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, para mim é uma alegria estar com vocês nesta conferência geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta é a Igreja de Cristo. Estamos reunidos em edifícios e lares em todo o mundo, em seu nome. Tomamos seu nome sobre nós quando entramos em seu reino por convênio. Ele é o Filho ressurreto e glorificado de Deus. Somos seres mortais, sujeitos ao pecado e à morte. Mas, em seu amor por cada um de nós, o Salvador nos convida a nos aproximarmos dele. Aqui está o seu convite para nós. Achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pedi, e recebereis. Batei, e ser-vos-á aberto. Há momentos em que nos sentimos próximos do Salvador Jesus Cristo. Ainda assim, às vezes, durante nossas provações mortais, podemos sentir certo distanciamento dele e desejar ter a certeza de que ele sabe o que está em nosso coração e que nos ama individualmente. O convite do Salvador inclui a maneira de sentirmos essa certeza. Aproxime-se dele ao recordá-lo sempre. Busque-o diligentemente por meio do estudo das Escrituras. Peçam, por meio de oração fervorosa, ao Pai Celestial que se sintam mais próximos de seu Filho amado. Há uma maneira simples de pensar sobre isso. É o que vocês fariam se passassem um tempo longe de amigos queridos. Você encontraria uma forma de se comunicar com eles. Você apreciaria qualquer mensagem que recebesse deles. E fariam tudo o que pudessem para ajudá-los. Quanto mais isso acontecesse e quanto mais tempo durasse, mais forte seria o laço de afeição. E você sentiria que vocês estariam se aproximando mais um do outro. Quanto mais tempo se passasse sem a comunicação cuidadosa e sem a oportunidade de ajudar um ao outro, mais o laço se enfraqueceria. Jesus Cristo ama cada um de nós. Ele nos oferece a oportunidade de nos aproximarmos dele. Tal como um amigo amoroso, você fará isso da mesma maneira ao se comunicar orando ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ouvindo a orientação cuidadosa do Espírito Santo e servindo ao próximo pelo Salvador com alegria. Você logo sentiria aquela bênção de se aproximar dele. Na juventude, senti a alegria de me aproximar do Salvador e de senti-lo se achegar a mim, por meio de atos simples de obediência aos mandamentos. Quando eu era jovem, o sacramento era oferecido durante uma reunião que acontecia à noite. Ainda me lembro de uma noite específica, há mais de 75 anos. Quando estava escuro e fazia muito frio. Lembro-me de ter um sentimento de luz e de calor ao me dar conta de que estava cumprindo o mandamento de me reunir com os santos para tomar o sacramento, fazendo convênios com nosso Pai Celestial, de sempre me lembrar de seu Filho e de guardar seus mandamentos.
No final da reunião, nós cantamos o hino "É tarde, a noite logo vem", que inclui estas palavras memoráveis: Ó Salvador, venha ao meu lar, comigo vem morar. Essas palavras me proporcionaram um sentimento extraordinário de que o Espírito estava comigo, mesmo eu sendo uma criança. Senti o amor e a proximidade do Salvador naquela noite por meio do consolo do Espírito Santo. Anos mais tarde, eu quis reavivar aquele mesmo sentimento de amor e de proximidade do Salvador que tive naquela reunião sacramental em minha juventude. Por isso, cumpri outro mandamento simples, que era examinar as Escrituras. No livro de Lucas, li sobre o terceiro dia após a crucificação e o sepultamento de Jesus Cristo, quando servas fiéis, devido ao seu amor pelo Salvador, foram ungir o corpo dele. Ao chegarem, encontraram a pedra do sepulcro movida de seu lugar e viram que o corpo do Senhor não estava mais ali. 2 anjos que se encontravam no local perguntaram por que elas estavam com medo, dizendo: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Naquela tarde, ao anoitecer, 2 discípulos, saindo de Jerusalém, caminhavam pela estrada para Emaús. E o Cristo ressuscitado apareceu e caminhou com eles. O livro de Lucas permite que caminhemos com eles naquela noite. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando-se um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? Eles expressaram a tristeza que sentiam pelo fato de Jesus ter morrido, quando acreditavam que ele seria o Redentor de Israel. Deve ter havido muita afeição na voz do Senhor ressuscitado, ao conversar com aqueles 2 discípulos tristes e chorosos. Continuando a leitura, encontrei estas palavras, que me aqueceram o coração, tal como eu havia sentido quando eu era jovenzinho. E chegaram à aldeia, para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. O Salvador aceitou naquela noite o convite de entrar na casa de seus discípulos. Sentou-se para cear com eles. Tomou o pão, abençoou, partiu
e deu a eles. Os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu de diante deles. Lucas registrou para nós o sentimento que tiveram aqueles discípulos abençoados. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Os 2 discípulos voltaram correndo a Jerusalém para contar aos 11 apóstolos o que lhes havia acontecido. Enquanto narravam o ocorrido, o Salvador apareceu novamente. Ele pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ele então recapitulou as profecias de sua missão de expiar os pecados de todos os filhos de seu pai e de romper as cadeias da morte. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Assim como seus amados discípulos, todo filho do Pai Celestial que fez a escolha de entrar pela porta do batismo está sob convênio de ser uma testemunha do Salvador e de cuidar dos necessitados ao longo da vida mortal. E esse compromisso nos foi explicado claramente há séculos pelo profeta do livro de Mórmon, Alma, séculos atrás, nas águas de Mórmon. Sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas, e em todos os lugares, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e para que tenhais a vida eterna. À medida que vocês forem fiéis a essas promessas, descobrirão que o Senhor cumpre a promessa dele de ser um com vocês ao servirem, tornando seus fardos leves. Vocês passarão a conhecê-lo, e dia virá em que se tornarão como ele é, de modo a serem aperfeiçoados nele. Ao ajudarem as outras pessoas, vocês verão que estão se chegando ao Salvador. Muitos de vocês têm entes queridos que se desviaram do caminho da vida eterna. Vocês se perguntam o que mais podem fazer para trazê-los de volta. Vocês podem confiar no Senhor e podem se achegar a Ele à medida que vocês o ouvirem com fé. Vocês devem se lembrar da promessa que o Senhor fez a Joseph Smith e Sidney Rigdon quando eles estavam longe da família a serviço dele. Meus amigos, Sidney e Joseph, vossas famílias estão bem. Encontram-se em minhas mãos, e eu lhes farei o que me parecer bem, pois em mim todo o poder existe. Ao curarem as feridas dos necessitados,
O poder do Senhor vai sustê-los. Os braços do Salvador estarão estendidos junto com os de vocês para socorrer e abençoar os filhos de nosso Pai Celestial. Todos os servos que fizeram convênio com Jesus Cristo receberão orientação dele ao abençoarem e servirem outras pessoas como se fossem ele. Então, eles sentirão seu amor e terão alegria em se chegarem a ele. Sou testemunha da ressurreição do Senhor, tão seguramente como se tivesse estado naquela noite com os 2 discípulos, na casa junto à estrada de Emaús. Eu sei que ele vive. Essa é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Estaremos no dia do juízo perante o Salvador, face a face. Será uma ocasião jubilosa para aqueles que se achegarem a Ele em seu serviço nesta vida. Podemos esperar ansiosamente ouvir as palavras: bem-estar, servo bom e fiel. Disso testifico, como testemunha do Salvador e nosso Redentor ressuscitado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.